Graças a Deus, a paz do Senhor. Estamos para mais um comentário de uma das nossas lições. Dessa feita a lição de número 4, aí da CPAD, a lição de adulto, de 28 de julho de 2019. A lição de hoje ela tem como título A Mordomia da Família. Nós estamos durante este trimestre tratando da questão da mordomia cristã. E hoje essa lição ela nos traz por título a mordomia da família. Isso nos leva a entender de que a família é uma instituição divina, a qual Deus constituiu para que pudéssemos zelar e para que pudéssemos viver para Ele. Então, portanto, a família é um patrimônio divino e compete ao homem, a cada um na sua família, conservá-la, preservá-la, ser bom mordomo para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí está o título da nossa lição, a mordomia da família. O textuário da nossa lição, ele é bastante interessante e ele vai aqui nos trazer uma informação que é fundamental para nós analisarmos aqui dentro do ângulo da mordomia da família, aquilo que Deus ele tem para nós, e esse textuário ele será retomado na leitura bíblica em classe. Eu vou estar apenas lendo e logo mais à frente, quando do comentário da leitura bíblica em classe, estarei fazendo um comentário desse texto. Portanto, o textuário nos diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É palavra de Josué para o povo de Israel. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: a família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. A verdade que nós temos aqui para ser posta em prática é que a família é a primeira instituição criada por Deus, até mesmo antes da igreja. Portanto, dentro do que o comentarista coloca aqui, a nossa primeira igreja é a família. E daí nós devemos ter cuidado de zelar por ela com um amor eterno, um amor de Cristo. Nós devemos zelar pela família, sabendo que ela foi criada por Deus, é uma instituição divina, da qual todos nós devemos ter o respeito, devemos zelar como sendo algo estabelecido por Deus, e não meramente pela vontade do homem. A leitura bíblica em classe da nossa lição se encontra no livro de Josué, capítulo 24, verso 14 e o verso 15, e depois no livro de Efésios, capítulo 5, verso 22 ao 25 e o verso de número 28. Portanto, aí Josué, capítulo 24, verso 14, nos diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Nós temos aqui num momento decisivo da caminhada do povo de Israel, quando Josué, aqui na liderança desse povo, ele chama o povo à responsabilidade em relação a que caminho tomar, o que eles deveriam fazer dali para frente. Josué leva o povo a tomar uma decisão quanto ao seu futuro, quanto àquilo que eles queriam para as suas vidas, e ele já tinha uma decisão para ele e para a sua família. Portanto, o povo de Israel, que era chamado de povo de Deus, ele estava cocheando entre dois pensamentos, e chega um momento que o seu líder, Josué, ele quer levar o povo a tomar uma decisão sobre de fato o que eles querem em termos espirituais para as suas vidas. E aí então nós temos esse texto: agora, pois, temei ao Senhor. Josué chama o povo a temer a Deus e diz o seguinte: temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Ou seja, se é para temer ao Senhor, esse temor deve ser um temor santo. Se é para servir, deve-se servir com sinceridade e de verdade. Por quê? Porque Deus ele não aceita ser dividido, ocupar a metade do coração da pessoa. Ou nós sirvamos inteiramente a Deus ou não. E Josué é consciente disso, então ele diz: olha, vocês agora decidam. Se é para servir ao Senhor, que eu sirva em verdade, que eu sirva com sinceridade. E como é que o povo poderia manifestar essa sinceridade, poderia manifestar essa verdade em servir ao Senhor?
Aí na sequência ele diz: deitai fora os deuses. Ou seja, para que ficasse comprovado o compromisso do povo diante de Deus, eles deveriam abrir mão dos ídolos, deveriam abrir mão dos deuses. E é isso que Josué recomenda. Se vocês de fato querem servir ao Senhor em verdade, em sinceridade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio, ou seja, da além do Jordão, e também no Egito, e servir ao Senhor. Ou seja, o povo foi tirado da terra do Egito, de uma terra de escravidão, onde lá se servia a outros deuses, como também o povo passou o Rio Jordão, adentrou a terra de Canaã, e agora eles tinham que tomar uma decisão. Eles não poderiam estar com o coração preso no Egito, com o coração preso em relação aos deuses das nações que eles haviam conquistado. Então era necessário que não apenas eles houvessem vencido, no caso, a fase do Egito, das nações ali no entorno, rumo a Canaã, mas era necessário também que esses ídolos eles fossem retirados da mente e do coração do povo. Portanto, Josué chama exatamente a atenção a esse particular, que eles deveriam então romper com tudo aquilo que os prendia na vida passada, seja no Egito, seja aos povos da além do Jordão, porque agora eles tinham que tomar uma decisão firme, amorosa, verdadeira, ao lado de Deus. E aí então entra um verso bastante conhecido, que é o verso 15 aí do capítulo 24 de Josué, quando Josué então ele dá o seu testemunho, a sua profissão de fé em relação a ele e à sua família. Quando ele nos diz aí no verso 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Ou seja, vocês têm a escolha, vocês têm um livre-arbítrio para decidir entre servir ao Senhor e servir as nações dentre as quais vocês foram tiradas, pelas quais vocês passaram. Porém aqui ele deixa bem interessante: se vos parece mal, se não é uma boa coisa, se não é do vosso agrado, da vossa vontade, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Então Josué, ele traz o povo à responsabilidade e a uma decisão. Olha, vocês devem escolher agora a quem vocês querem servir, ou a Deus ou aos ídolos. Então escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Muito interessante. Eles deveriam escolher ou servir a Deus, ou aos deuses que os pais deles serviram da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja presença eles estavam. Porém ele diz: olha, vocês escolhem quem vocês querem servir. Porém eu e a minha casa já temos uma decisão. Ele, como líder, como chefe da sua casa, ele poderia falar em nome da sua família. Então ele diz: ó, vocês escolhem a quem vocês querem servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É muito importante esse texto, porque Josué, além dele estar dando testemunho de fé diante da nação, da decisão dele e da sua casa, ele também, ao mesmo tempo, ele dava um exemplo como líder. Ou seja, eu sou vosso líder. Como líder, eu já decidi que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês podem seguir o meu exemplo ou não. Então essa foi a atitude, esse foi o perfil do líder Josué. E é muito interessante observar, porque ele não está cobrando do povo algo que ele não faz. Ele não está mandando: olha, vocês sirvam ao Senhor. Não, ele está dizendo: olha, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E vocês têm diante de si a decisão, a oportunidade agora de escolher, de decidir se vocês querem servir ao Deus ao qual eu sirvo, ou que se querem servir os deuses da além do Jordão, os deuses do Egito, como vossos pais serviram os deuses dos amorreus na terra a qual vocês estão habitando. Então ele coloca o povo diante de uma decisão. Aí no livro de Efésios, que é outro texto que a lição nos apresenta, Efésios capítulo 5, verso 22 a seguir, nos diz o seguinte aí no verso 22: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo.
de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Que é interessante porque o comentarista traz esse texto, o primeiro texto, ele fala da decisão da família de Josué em servir ao Senhor, e nós estamos tratando nessa lição, o título da nossa lição é a mordomia da família, e aqui Josué coloca diante de cada pai de família, de cada responsável por sua família, a decisão de servir a Deus ou não, mas ele, enquanto mordomo da sua família, ele podia falar pela sua família, ele diz então que sua família, ele e a sua família serviria ao Senhor. E agora é interessante que o outro texto aqui de Efésios nos fala exatamente da questão do relacionamento conjugal, do relacionamento da família. Quando, em primeiro lugar, traz à mulher a sua responsabilidade, qual é o seu papel dentro da família. E diz o seguinte: vós, mulheres, sujeitai a vosso marido como ao Senhor. Aqui nos mostra qual o papel da mulher dentro do casamento, mostrando que a mulher ela tem uma função de sujeição ao marido, porém uma sujeição assim como a igreja se sujeita a Cristo. Então aqui a metáfora apresentada aqui é a metáfora da igreja, e a metáfora de Cristo e a igreja, e no caso a mulher e o seu marido. E é interessante nós observarmos que quando o texto coloca aqui a mulher como sendo essa parte que deve se sujeitar no casamento ao seu marido, Jesus faz isso comparando a mulher à igreja. E nós vamos ver aqui que isso aqui faz toda a diferença, tem toda a importância. Por quê? Porque a igreja, ela se sujeita a Cristo enquanto cabeça da igreja, porém ela se sujeita em amor, porque Cristo nos amou primeiro. Então estar sujeito, ser submisso a alguém que nos amou a ponto de entregar a sua vida por nós, isso não há nenhuma dificuldade para isso. Você se sujeitar a alguém que você sabe que está disposto a dar a sua vida por você, isso é uma honra, isso é um prazer, isso não é um peso, isso não é um fardo. Então, para nós entendermos qual é o sentido da sujeição da mulher ao homem dentro da Bíblia, segundo uma visão bíblica, não é meramente uma sujeição, um capricho por parte do homem que deve manter a mulher submissa porque ele é o chefe, porque ele é o líder e a mulher tem que obedecer. Não é bem isso que a Bíblia está colocando. Tanto é que desde a criação, quando da criação da mulher, Deus cria a mulher como um adjuntor, alguém que vai estar adjunto ao lado do homem na construção da família. E aqui o texto nos apresenta: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Ou seja, da mesma forma que a igreja ela sujeita ao Senhor, a mulher deve sujeitar-se ao seu marido. E aí o verso 23 diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, o comando da igreja está sobre Cristo. Cristo é quem comanda a vida da igreja. E aí diz aqui que o homem ele exerce a função de comando, de diretriz, de gerir a direção do seu lar, assim como Cristo ele está gerindo a igreja, sendo ele, Cristo, o próprio Salvador do corpo. Aqui mostra que Cristo, enquanto Salvador do corpo, ele deu a sua vida pela igreja. E da mesma forma, o marido deve dar a sua vida pela sua esposa. Então, Cristo ele é Salvador do corpo em que sentido? Porque a igreja, enquanto corpo de Cristo, a sua salvação, ela está ligada diretamente ao sacrifício amoroso de Cristo na cruz do Calvário. E é Cristo quem protege a igreja, porque é da cabeça que saem todas as decisões, todas as diretrizes para que o corpo possa acertar, para que o corpo possa se conduzir de maneira acertada. Então, da mesma forma como Cristo ele é responsável pela vitória do corpo, que é da igreja, o marido tem essa alta responsabilidade de gerir bem a sua esposa, o seu corpo, exatamente para que ele possa ter sucesso, porque o fracasso do corpo corresponde também ao fracasso da cabeça. Daí Cristo foi vitorioso para que a igreja também ela fosse vitoriosa. Então Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que, o verso 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo estejam sujeitos ao marido. Então isso aqui é o princípio bíblico para a família, é o princípio da sujeição da mulher ao marido,
porém na mesma altura, tomando como base a sujeição que a igreja deve a Cristo. E aí os versos 25 e 28 são bem interessantes, que diz o seguinte, verso 25, vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui o amor, no primeiro momento, nós vemos aqui a responsabilidade da mulher. A mulher ela deve sujeição ao marido, e agora vem o mandamento para o homem. Vós, maridos, amai vossa mulher. É fácil sujeitar alguém que nos ama. É fácil estar submisso a alguém que nós sabemos que nos amamos e nós nos sentimos amados ou amadas. Então o que o texto está colocando, vós maridos, amai vossa mulher, e diz que esse amor, amai como também Cristo amou a igreja. E qual foi a marca do amor de Cristo? Como Cristo demonstrou esse amor à sua igreja. Aí o texto vai e responde, a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, Cristo entregou a sua vida pela sua igreja como prova de amor pela sua noiva, pelo seu corpo. E aqui o texto está dizendo que o marido, ele deve amar a sua esposa da mesma maneira como Cristo amou a igreja. Ou seja, ele deve ter um amor tão grande a ponto de entregar, se for possível, entregar a sua vida pela sua esposa. Então nós vamos perceber que a responsabilidade do marido em relação à sua esposa, ela não é menor. Eu diria até que ela é até maior. Porque Cristo, ele foi o sacrifício para que o corpo, para que a igreja, ela pudesse subsistir. E aqui está dizendo o quê? Que a mulher ela deve amar, mas amar que tipo de marido? A que tipo de marido a mulher deve o amor, a mulher deve a sujeição? Ao marido que a ame, ao marido que, se for possível, dá a vida por ela. Então, amar alguém dessa natureza, estar sujeito a alguém dessa natureza, não é nenhum fardo, como alguns pensam, como as feministas pensam. Que no caso a Bíblia é um livro cheio de machismo, porque é a ditadura do homem sobre a mulher, que a mulher tem que ser submissa ao homem, porém, a Bíblia diz que Cristo nos amou primeiro. Cristo nos amou sendo nós ainda pecadores. Então a submissão, o amor da mulher ao marido é exatamente em decorrência do amor que ele tem por ela, de um amor sacrificial, de um amor de entrega, de um amor de proteção. Então a mulher que ela se sente amada, que ela se sente protegida, que ela se sente coberta pelo amor do seu marido, ela não terá dificuldade em amá-lo, em submetê-lo em amor. Por quê? Porque de fato ela se sente amada. Amar um marido que o ama, que a protege, que está disposto a entregar sua vida por ela, isto é um privilégio. Isso não é um fardo, isso é prazeroso. Então é isso que a Bíblia está colocando dentro desse âmbito do amor, da sujeição em amor ao marido. Aí o verso 28 diz o seguinte, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Deve amar a mulher como ao seu próprio corpo. Ninguém quer mal ao seu corpo. E assim deve ser essa lei de ouro. Amar como a si mesmo, como ao seu próprio corpo. Deve ser o amor que o marido deva nutrir pela sua esposa. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, é o que o texto está nos apresentando. Portanto, nós temos aí dois textos que foram lidos em âmbitos diferentes, mas que falam exatamente desse cuidado, dessa mordomia que se deve praticar no lar. A mulher exercendo a sua mordomia enquanto esposa e o homem exercendo a sua mordomia enquanto o cabeça da sua esposa. E no livro de Josué exercendo a mordomia enquanto chefe da sua casa e levando a grande família de Israel a também tomarem uma decisão ao lado de Cristo para poder servir a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, a introdução da nossa lição nos apresenta. Na presente lição, veremos que a família é a base de nossa vivência. Nela nascemos, criamos-nos e dela dependemos por toda a vida. Veremos que todo esse processo é o plano de Deus revelado desde o Gênesis. Nas Escrituras, a família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que o infiel
é aquele que não cuida da sua família, é pior do que o infiel. Paulo mostrando a importância da família. Assim, o propósito dessa lição é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da terra sejam alvo da sua bênção. Então Deus ama a humanidade, de fato a humanidade é uma grande família criada por Deus, e Deus ele tem um grande interesse no bem das famílias da terra, da família da terra como um todo e de cada família individualmente. Aí o primeiro tópico da lição, a família no plano de Deus, é esse primeiro tópico. Dentro desse tópico, nós temos aí o primeiro subtópico que nos apresenta a instituição do casamento. Antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. O Senhor Jesus confirmou essa instituição original e legal conforme a lei de Deus. Então, o Senhor, a família é resultado do casamento, a partir do casamento, que nós vamos ter uma família no seu sentido pleno, composto de pais e filhos, e tudo isso em decorrência do casamento. E foi o Senhor que instituiu o casamento para que a família ela pudesse acontecer. E aí no livro de Mateus, nós temos aí uma referência bem interessante, quando diz assim: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então nós temos aqui uma ordenança divina para o homem deixar pai e mãe, unir-se à sua mulher, e eles dois seriam a só carne. E é interessante que nós vemos o quê? Que esse texto aqui, ele deve ser entendido de que maneira? Ora, quando Deus manda o homem deixar pai e mãe e unir a sua mulher e tornar-se uma só carne, alguém pode até questionar, mas havia apenas, no caso, o primeiro casal, Adão e Eva. Como é que eles deixariam pai e mãe? Exatamente com base naquilo que nós falamos. O casamento foi instituído primeiro para que surgisse a família. Então, aí nós temos o primeiro casal, eles foram unidos, certamente eles geraram filhos, e essa lei, a partir de então, o que Deus determinava era o seguinte, que os descendentes de Adão e de Eva, eles deveriam deixar pai e mãe, unir-se à sua mulher, para que se tornasse uma só carne. Essa era a lei para a família que seria constituída a partir do primeiro casamento, que é o casamento entre Adão e Eva, entre nossos primeiros pais. Então nós temos aqui está de maneira clara a origem do casamento como sendo uma instituição divina, uma instituição estabelecida por Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí o subtópico 2, a origem da família. O livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então aqui nós temos um marco da Bíblia quanto à família, que a família ela foi formada, ela foi originada a partir exatamente do casamento do homem com a mulher. A partir dessa relação entre o homem e a mulher é que veio surgir as famílias na terra. Isso mostrando bem claro que essa era a vontade do Senhor desde o princípio, quando Deus disse que eles deveriam frutificar, multiplicar e encher a terra. Essa era a ordem dada por Deus, que só poderia ser cumprida através da união de um homem e de uma mulher. Não de dois homens e não de duas mulheres, mas de um homem e de uma mulher. Essa é a origem da família, é a origem divina da família, que é uma sequência do casamento. Essa instituição é tão importante diante de Deus que ele a criou antes mesmo do Estado e até mesmo antes da igreja. Então a família foi criada antes que houvesse Estado, antes que houvesse igreja, já havia a família. Na verdade, o Estado e a igreja, eles são compostos de famílias, louvado seja o nome do Senhor. E foi a partir de uma família que o Altíssimo prometeu abençoar a todas as demais famílias. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a bênção que Deus dá a uma família, a família de Abraão, e através dessa família, Deus haveria de abençoar aqueles que os abençoasse, todas as famílias da terra seriam abençoadas através dessa família. Então nós temos aqui textos na Bíblia que deixam bem claro a bênção de Deus e o propósito de Deus na família. Aqui é a família de Abraão, que abençoaria toda a família da terra. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, a Bíblia já dizia que da semente da mulher nasceria um que derrotaria a Satanás, e foi exatamente fruto da família
da família, ali no caso, Adão e Eva geraram filhos, e aí as gerações foram se dando até que se chegasse a Cristo, nascido de mulher, para poder restaurar a família, para restaurar o homem novamente a Deus. Então nós temos aqui a importância do que é a família, a bênção de Deus, a origem da família, que é no próprio Deus, é o próprio Deus quem é a base, é a formação da família. Então a família, ela está nos planos de Deus. É Deus quem levantou a família, é Deus quem fundamenta a família, e é por isso que há tantos embates, há tantos levantes para poder destruir a identidade, destruir a família, segundo os padrões divinos. Louvado seja o nome do Senhor. O que é interessante nós observarmos que a família, o que é a família? É um grupo de pessoas que vai viver em torno de um objetivo. Vive em torno de um objetivo. A família não é um grupo de pessoas que vão viver rivais entre si, um querendo destruir o outro, um querendo atrapalhar o outro. Não, o verdadeiro sentido da família é exatamente pessoas que se reúnem para que em conjunto essas pessoas possam ter, debaixo do mesmo teto, ter proteção, ter abrigo, ter amor. Esse é o objetivo de uma família, de se constituir em um lar, em um bem-estar, onde ali o amor, onde há comunicação, onde todos falem a mesma língua, onde ali haja comunicação, ali haja amor, ali haja onde eles se ajudem. Esse é o verdadeiro sentido de uma família, onde o amor esteja presente, a cooperação, a comunhão, que são as bases de uma família, de um casamento bem estruturado. Então, nós temos que entender que a família, ela foi criada por Deus com propósitos elevados para que desse sentido à vida, a razão de ser do homem, inclusive quanto ao número de filhos, quanto à sua prole, tudo isso há um propósito divino para a família. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o segundo tópico da lição nos apresenta a mordomia da família. Nós já vimos o conceito de família, a origem da família, e agora nós vamos ver a mordomia da família, como devemos nos comportar, ou como a família deve se comportar diante de Deus. Aí nesse tópico, a mordomia da família, o primeiro subtópico nós temos os princípios que regem o casamento cristão. Há um manual de união matrimonial, a Bíblia Sagrada. Nela encontramos princípios universais e atemporais para o casamento. Então a Bíblia também, ela é um livro que serve para a instrução da família, para a instrução do marido, da mulher, dos filhos, para que um casamento ele possa ser bem sucedido. Nós temos as diretrizes inseridas na palavra de Deus. Aí na sequência, dentro desse primeiro tópico, os princípios que regem o casamento, temos o primeiro princípio, que é o princípio da monogamia, que é a ideia de apenas um esposo, uma esposa, um casamento único. No plano original de Deus, para o casamento, o princípio da monogamia está declarado assim: portanto, deixará o homem, seu pai, a sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então esse é o princípio da monogamia, ou seja, que o homem tenha apenas uma mulher e que a mulher tenha apenas um homem. Mas infelizmente, após a queda, o homem desviou-se do plano divino e distorceu as diretrizes básicas de Deus para o matrimônio. Ou seja, que era exatamente, a diretriz era o casamento monogâmico. Então o que aconteceu? Logo, por exemplo, a Bíblia nos apresenta o exemplo de Lameque. Por exemplo, a Bíblia narra a história de Lameque, filho de Metusael, que deu início à prática da bigamia, quando está em Gênesis 4:19, quando ele apresenta as suas mulheres. Assim, com o passar do tempo, a poligamia também foi temporariamente aceita na comunidade hebreia. Então nós vimos aqui que o projeto de Deus era exatamente a monogamia, mas com o passar do tempo o homem vai se distanciando de Deus e lança mão da poligamia, ou seja, o homem ter mais de uma mulher ou a mulher ter mais de um homem. Isso é algo que não estava no plano de Deus no início. Quando o ser humano se rebela contra a vontade monogâmica de Deus, quanto ao casamento, um abismo passa a chamar outros abismos. Então, quando o homem ele perde esse conceito da monogamia, da fidelidade à sua esposa, ao seu esposo, muitas aberrações, muitas coisas que vão de encontro aos preceitos divinos começam a acontecer.
E aí vem a poligamia e vem outras práticas ilícitas, porque um abismo passa a chamar outro abismo. Aí vem práticas sexuais ilícitas, aberrações diante de Deus, como a lição que nos apresenta, por exemplo, relações como o incesto, que é uma afronta a Deus, que é exatamente o sexo entre parentes consanguíneos. Algo condenado à luz da palavra de Deus. Então, abre-se também essa prática quando os princípios da família monogâmica não são observados. Pode-se abrir precedentes, abrir-se a essas práticas abomináveis. Uma outra prática também condenável à palavra de Deus, que é o homossexualismo, a homossexualidade, que é essa prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. Algo condenável à luz da palavra de Deus. Essa prática também é condenável. Abre também para a prática da pedofilia. Exatamente, atos sexuais com crianças, de adulto tendo atos sexuais com crianças, inclusive culturas, países, onde crianças são casadas com adultos. Isso é uma prática abominável à luz da palavra de Deus, exatamente o incesto. Também para práticas como a zoofilia. O que é isso? Que é a atração sexual por animais. Infelizmente, nós temos notícias dessas aberrações de mulheres se relacionando com animais, com cachorro, homens com animais, e uns até querendo casar com animais. Isso é uma prática, é uma abominação, isso é uma aberração diante de Deus, porque o homem se afastou do princípio da família. A todas essas práticas, como no caso a zoofilia, a necrofilia, que é o uso de cadáver para ter relações sexuais com cadáver. Há quem pratica isso, algo abominável, algo desprezível diante de Deus, tudo como sinal do afastamento do homem de Deus. Então não apenas essa, como outras práticas abomináveis semelhantes a essa, o homem passa a praticar quando ele se distancia do propósito monogâmico de Deus para a família, para o casamento. Diante de um quadro tão grotesco, estarrecedor, a palavra de Deus impõe-nos um padrão monogâmico, heterossexual, pessoas de sexo diferentes se relacionando, no caso homem e mulher, e também indissolúvel, que Deus não fez o casamento para ser rompido. O casamento é uma união monogâmica, heterossexual, e que Deus fez para que fosse indissolúvel, que somente a morte viesse a separar o casal. Esse é o propósito de Deus, como a vontade original do Criador para o matrimônio. Essa é a vontade original de Deus para o casamento. Então aí nós vimos aí esse primeiro princípio, que é da monogamia. O princípio ligado à monogamia é o princípio da heterossexualidade, ou seja, casamento entre pessoas de sexo diferente. Nas Escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual, ou seja, o homem e uma mulher unidos para sempre sob as bênçãos divinas. Isso é muito claro, à luz da Bíblia. A bênção de Deus está sobre o casamento heterossexual, porque esse é o plano original de Deus para o casamento. Não adianta se buscar um outro meio, unir homem com homem, mulher com mulher, e querer buscar a bênção de Deus, que não há bênção de Deus para esse tipo de união. Porque o casamento foi feito com um propósito, e um dos propósitos do casamento é a geração de filhos, é a constituição de uma família, e macho não gera de outro macho, uma fêmea não gera de outra fêmea. Isso é contra a natureza humana, isso é contra a ciência, isso é contra a biologia. Então o princípio de Deus para o casamento é um princípio heterossexual, da heterossexualidade. Portanto, um homem e uma mulher unidos para sempre, eles estarão sob a bênção de Deus. Quando Gênesis, a lição coloca, quando Gênesis 2:24 estabelece o princípio monogâmico e heterossexual, o texto identifica o homem que deixa a casa do pai e da mãe para unir-se à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Ao lado da monogamia, a heterossexualidade é o princípio inegociável em qualquer tempo e lugar. Entretanto, cabe aqui uma advertência bíblica e séria. Esses dois princípios só sustentam o casamento se forem vividos sob a égide do verdadeiro e sacrificial amor de ambos os cônjuges. Então, só se respeita as leis divinas, as leis para o matrimônio, como para a vida como um todo, quando se tem, em primeiro lugar, um amor a Deus acima de tudo, e um amor ao próximo, o amor ao cônjuge. Então, quando o cônjuge, eles se amam com um verdadeiro amor sacrificial,
um verdadeiro amor de renúncia, eles vão respeitar esse princípio monogâmico, esse princípio heterossexual para o casamento. Isso como uma prova de amor a Deus, como também de amor um ao outro. Então isso é muito sério, porque é com base nisso que Deus abençoa a família, que Deus abençoa o casamento. Por isso lute por seu amor, ame o seu cônjuge, renove os votos matrimoniais periodicamente. Daí a necessidade de nós estarmos com um amor sempre renovado, nosso amor, nossa família, o nosso casamento, estar sempre diante do altar do Senhor, que nós possamos estar pedindo a Deus e venha cada dia renovar o nosso amor, renovar a nossa aliança, para nós não sermos levados pelos ataques do inimigo, para que o nosso casamento ele não seja enfraquecido. Então nós vimos aqui dois princípios fundamentais para o casamento, que é o princípio da monogamia e o princípio da heterossexualidade para o casamento. Segundo tópico da lição, aí o segundo subtópico desse tópico, melhor dizendo, fala sobre a prioridade da família. A igreja local deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva. Então, ensinar, instruir sobre a prioridade da família, que abaixo de Deus, a primeira coisa que nós temos é a família. Isso deve ser uma prática da igreja, mostrar que a família, ela deve ser, a mordomia da família deve ser uma prioridade para aqueles que temem a Deus. Se vir a Deus acima de tudo, e aí a família vem em segundo plano, a família em segundo lugar, somente abaixo de Deus, cuidar-se da família, exercer a boa mordomia da família de forma constante e efetiva. O cristão precisa ter as prioridades corretas na vida. Normalmente há muitos crentes e até mesmo pastores que priorizam a seguinte ordem. Há muitos que agem da seguinte ordem. Em primeiro lugar Deus, é claro, mas aí vem Deus, depois a igreja, depois a esposa, depois os filhos. E qual é o equívoco dessa ordem? Em colocar a igreja, a instituição, a igreja em primeiro lugar, acima da família. É exatamente porque isso é um equívoco. Não é essa a prioridade bíblica. Então, biblicamente, o crente deve priorizar quem? Em primeiro lugar, Deus, acima de todas as coisas. Mas na ordem, primeiro Deus, depois a sua própria vida, deve amar a sua vida. Deve colocar Deus, a sua vida também deve ser prioridade. Então, Deus, a sua própria vida e depois a vida do seu cônjuge. Então, Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, a sua vida e a vida do seu cônjuge deve estar em segundo lugar. Necessariamente nessa ordem, Deus em primeiro lugar, depois a minha vida e a vida do meu cônjuge. Deve seguir essa sequência. Depois vem o quê? A vida dos filhos. Os filhos têm que ser também prioridade. Depois dos filhos vem então a igreja local enquanto instituição. Mas isso depois de priorizar Deus, a sua vida, do seu cônjuge, dos seus filhos e finalmente a igreja. Quantos, infelizmente, e às vezes com a aval da própria liderança, tem cuidado da igreja enquanto instituição, tem colocado Deus, aparentemente Deus em primeiro lugar, e depois a igreja, e tem abandonado a esposa, abandonado a família, abandonado os filhos, e tem até mesmo trabalhado para ganhar famílias para Cristo, mas tem perdido a sua própria família. Do que adianta conquistar tantas famílias para Cristo e perder a sua família? Então a sua família, abaixo de Deus, ela é prioridade. Louvado seja o nome de Jesus. Ora, alguém poderia indagar, mas a Bíblia não diz que devemos priorizar o reino de Deus? Sim, é verdade. Entretanto, dentro da economia, dentro da maneira de conduzir-se diante de Deus, há uma hierarquia muito clara para que a mordomia com a família seja plenamente atendida. Ou seja, o reino de Deus, em primeiro lugar, sim, mas o reino de Deus ele é composto de quê? É composto da família. Então a família tem que vir em primeiro lugar abaixo de Deus. A palavra de Deus diz que se alguém não cuida da sua família, não se encontra preparado para liderar a igreja de Cristo. Então a prioridade aqui na família era bem estabelecida aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versos 4 e 5, quando diz que se alguém ele não está hábil para cuidar da sua família, como vai cuidar da casa de Deus? Então é necessário que nós entendamos que é interessante nós cuidarmos da nossa família, mas também é interessante nós observarmos que o obreiro ele deve estar preparado para primeiro cuidar bem da sua casa, para que ele possa estar habilitado a cuidar bem, então,
da casa de Deus, porque não adianta ele querer cuidar da casa de Deus quando nem a sua família ele dá conta. Aí, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 4 e 5, diz o seguinte, capítulo 3 de 1 Timóteo, versos 4 e 5, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da casa de Deus? Isso falando dos bispos, dos presbíteros, dos pastores. Se não sabe governar a sua casa, como irá governar a casa de Deus? Então a prioridade é a família. Primeiro a sua casa, depois a casa de Deus. É muito triste quando o obreiro encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, mas perde sua própria casa por falta de atenção, de zelo e de amor. Então é muito triste. Alguém que lutou tanto para conquistar famílias para Cristo, quando tem perdido a sua própria família, porque não tem entendido a palavra de Deus, que a família abaixo de Deus, ela é a nossa prioridade. Qual deve ser, você homem, você obreiro, qual deve ser o seu primeiro ministério, o seu primeiro sacerdócio? O seu principal ministério é a sua família. A igreja, enquanto instituição, ela vem em segundo plano. Às vezes você se preocupa tanto, está empenhando tanto para querer exercer uma liderança, para querer ter um grupo, para poder liderar, exercer um ministério local, seja lá o que for, mas você às vezes não parou para pensar que o primeiro ministério que Deus quer entregar nas suas mãos é a tua família. O seu sacerdócio você deve exercer primeiramente na sua família. Que à luz da Bíblia, se você não é um bom sacerdote do seu lar, você também não pode ser um sacerdote na casa de Deus. Então tome isso. Tome essa responsabilidade que Deus entregou nas suas mãos. Você que é pai, você que é mãe, seja você sacerdotisa do seu lar. E você possa entender esse chamado. Deus me deu uma família. Minha prioridade é exercer o meu sacerdócio na minha família, na minha casa, para que nenhum dos meus possa se perder. Então esse é o desafio, que você seja o pastor, seja a pastora do seu lar, em primeiro lugar, porque esse é o seu sacerdócio, pelo qual você deve zelar com amor, com prioridade. Então é muito triste alguém que tenta ganhar a família dos outros, mas perde a sua própria família. E é o terceiro subtópico desse tópico 2, fala sobre o relacionamento entre pais e filhos. Na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados, a fim de que os filhos sejam criados na doutrina e admoestação do Senhor, como a Bíblia nos ensina. Então temos que tomar alguns cuidados para que os nossos filhos sejam criados na doutrina e na admoestação do Senhor. Eles são herança e galardão de Deus. Então os filhos são herança do Senhor. É um galardão de Deus entregue nas nossas mãos para que nós pudéssemos ou possamos administrar, possamos exercer a mordomia. Como sacerdote do lar, os pais devem realizar o culto doméstico. Ou seja, esse momento não precisa toda a formalidade que há num culto na igreja, mas tirar um momento para estar orando junto, lendo a Bíblia juntos, orando junto, louvando junto, tirando dúvidas, algumas curiosidades bíblicas, ou alguns problemas que diz respeito à família. Esse é um momento que toda família deve estabelecer no lar, esse momento momento nos quais a família como um todo esteja posta diante de Deus. Imagina que imagem linda poder ver a esposa, os filhos lendo a palavra junto, orando junto, abraçados, de joelho, de mãos dadas, cantando junto. Isso são momentos que vêm fortalecer a vida no lar. Isso faz parte da administração, da mordomia de uma família, o culto doméstico. Portanto, você pode lançar mão dessa estratégia que é muito eficaz. Imagine que toda noite o marido e a esposa e os filhos devam se abraçar para orar junto. Se eles estiverem brigados, eles não conseguirão fazer isso. Então o perdão vai ser algo que vai ser praticado continuamente. E se porventura em algum dia houve alguma desavença, algum problema, quando da oração, eles não se sentirão à vontade em entrar na presença de Deus sem que antes se tenham perdoado.
Então daí uma estratégia, uma arma poderosa para a blindagem da família, é o culto nos lares, portanto o culto doméstico. É muito importante priorizar esse momento para instruir os filhos na palavra de Deus. Além do zelo espiritual, os pais devem ser exemplo de amor conjugal, paternal e maternal. Isso aqui é muito interessante, porque além desse exemplo, desse zelo, através do culto doméstico, do ensinamento da palavra de Deus, é interessante também que os pais eles devem estarem atentos de que eles devem ser exemplo não apenas no sentido espiritual, não no sentido de que ora, de que lê a Bíblia, de que canta, de que vai para a igreja, mas também outros exemplos eles devem dar para que os filhos possam copiar esses exemplos. Mesmo porque nós sabemos o quê? Que os filhos, eles irão um dia formar uma família, e a mulher vai espelhar muito na maneira como a mãe, por exemplo, tratava o seu pai, o filho como o pai tratava a sua mãe. Ele pode reproduzir isso ou ter dificuldade de montar uma nova família se ele não vê os exemplos dos seus pais. Então daí a necessidade dos pais terem exemplos, no caso, no sentido espiritual, dar exemplo de comunhão com Deus, através de um culto doméstico, através de uma vida diante do altar do Senhor, dar exemplos espirituais, mas também dar exemplos materiais. Exemplo de quê, por exemplo? Exemplo de amor conjugal. Que a filha possa observar e ver o quanto a minha mãe ama o meu pai, e o quanto meu pai é amado por minha mãe, o quanto os dois se amam. Isso muitas das vezes nós não fazemos ideia no que isso está construindo no coração dos filhos. Ali da menina, da criança que está crescendo, está vendo como a sua mãe é tratada. Também ali do filho, os dois, seja no caso o homem ou a mulher, ele perceber, não, olha, o meu pai tratar minha mãe dessa forma, com cortesia, com amor, com respeito. Eu quero tratar, eu devo tratar, estou sendo instruído a tratar minha esposa dessa forma. Da mesma forma, vice-versa, a mulher vê, não, mas minha mãe, ou o próprio homem pode pensar assim, minha mãe tratava o meu pai com todo respeito, com carinho, com amor, eu quero ser esse tipo de mãe. Ou observar, não, olha, minha mãe, nisso aqui ela falhou, mas nisso aqui ela era correta, o meu pai da mesma forma, e procurar para que os filhos possam tirar o melhor dos seus pais para a construção de uma nova família. Mas imagine se o pai não dá exemplo, apesar de ser crente, cristão, ou dizer ser cristão, ele não dá exemplo para que os seus filhos possam, a partir deles, ter um modelo para construir uma nova família. O quanto isso não vai implicar no novo lar, numa nova família. Aqueles que terão mais dificuldade, porque terão a decisão de não copiarem os maus exemplos de seus pais, mas infelizmente como há uma tendência dos filhos, do ser humano em geral, uma tendência de imitar aquilo que não presta, de seguir, de ser contagiado ou contaminado pelo que não presta. Daí os pais, eles terem o cuidado de saber que eles também estão sendo observados. Que o seu exemplo, o esposo como trata a sua esposa, a esposa como trata o esposo, estão sendo copiados dos seus filhos. Vocês estão semeando um modelo de família. E se você quer de fato que os seus filhos eles tenham sucesso na vida, você quer que eles tenham um casamento duradouro, um casamento feliz, onde o amor verdadeiro, a harmonia, a paz, a alegria, onde Deus esteja sendo glorificado, você deve já estar dando esse exemplo para o seu filho. Você deve perguntar para si mesmo, será que no meu casamento Deus está sendo glorificado? Será que eu tenho sido um bom mordomo, uma boa mordomo do meu lar? Será que os meus filhos podem copiar a minha prática? Porque isso é ser exemplo, é ser modelo para as outras gerações. Portanto, aí o relacionamento entre pais e filhos deve ser o melhor possível para que sirva de base, para que sirva de modelo para as novas famílias. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, aí a responsabilidade que nós temos na mordomia da nossa família. E o último tópico da lição é a família cristã sob ataque. Nós sabemos que o inimigo tem lançado, tem bolado muitas estratégias para poder destruir a família, para poder que os valores sejam negociados, para que os bons princípios, os verdadeiros valores da família sejam colocados de lado. E nós sabemos que o inimigo ele tem achado espaço. Infelizmente, muitos até dos que se dizem cristãos têm deixado se levar
pelas as mudanças seculares, por aquilo que vem bombardeando e vem tirando a família, a verdadeira família, o verdadeiro modelo de família do foco. Então isso é interessante nós observarmos. Então a família cristã sob ataque. Primeiro subtópico, o ataque do Estado materialista. De um modo geral, os países são governados por homens materialistas e indiferentes ao bem comum. Muitos governantes tornam-se agentes do diabo, visando a destruição da família e da Igreja de Cristo. Então há muitos governantes que estão a serviço de Satanás, que estão prestando um desserviço para a família, segundo a ótica bíblica. E nós temos que estar atentos para isso, para saber que, infelizmente, muitos dos governantes, países que são governados por homens totalmente materialistas, indiferentes aos valores da família, mas que buscam apenas os valores materiais, vê a família como um produto, vê a família apenas como um meio de produção. E isso acaba desvirtuando o verdadeiro sentido, o verdadeiro papel da família. Por essa razão, temos de usar estratégias poderosas para vencer os ataques do maligno. Quais são essas estratégias para nós vencermos os ataques contra a família? Primeiro, valorizando a valorização da palavra de Deus no lar. Que a palavra de Deus seja o norte, que ela seja o centro na nossa família. A valorização da palavra de Deus, o culto doméstico, a leitura de uma boa e comprovada literatura bíblica, a consagração, a constante vigilância, a prática da oração, que são alguns elementos essenciais para a manutenção da presença de Deus na nossa família. Então, que a palavra de Deus norteie o nosso lar. É necessário que nós entendamos que, diante do ataque do Estado materialista, que está cada vez mais tirando a autoridade dos pais, da família, tentando destruir a família, que nós possamos pedir a Deus que Ele seja o centro da nossa família, que o Senhor seja centralizado na nossa família e que nós possamos vencer todos os embates do inimigo contra a família. Aí o subtópico 2, o ataque da famigerada ideologia de gênero. A ideologia de gênero ela tem surgido exatamente como uma forma de destruição da família, onde se prega essa questão do gênero como sendo uma opção, e isso deva estender à questão da constituição do homem e da mulher. Sabemos sim que o termo gênero, todos nós, ou pelo menos quem tem o mínimo de conhecimento, sabe que o termo gênero é um conceito gramatical, um gênero, que não se aplica necessariamente ao macho nem à fêmea. Nós temos, por exemplo, eu posso dizer aqui, citar, por exemplo, o cachorro como sendo, no caso em termos de gênero, o termo cachorro, uma palavra do gênero masculino. Cadela, uma palavra do gênero feminino. Mas eu posso citar o lápis, uma palavra do gênero masculino, a caneta, uma palavra do gênero feminino. Isso não tem nada a ver com a questão sexual. Porém, em relação ao ser humano, ao homem, nós não podemos confundir as questões, não podemos lançar mão de uma ideologia de gênero, que gênero é uma construção, e, portanto, a identidade sexual do homem e da mulher é uma construção. Não, a identidade sexual de homem e mulher é uma questão biológica, é uma questão comprovada cientificamente e não é um mero capricho, uma mera leitura, um mero conceito de gênero, como muitos querem, para destruir o sentido da família e o sentido da própria criação divina. Então, o que nós temos nesse tópico? O ataque da famigerada ideologia de gênero. Engenheiros sociais modernos trabalham pela desconstrução da família criada por Deus. Aqui cita Karl Marx, um dos teóricos fundadores da doutrina comunista, disse que a família deveria ser abolida. Aqui é claro que a gente tem que entender Karl Marx dentro de um contexto histórico. Na verdade, ele é alguém que luta pela implantação de um socialismo, um comunismo, um socialismo, onde todos tivessem tudo em comum, e Marx, então, ele via a família como sendo uma parte da engrenagem do capitalismo. Portanto, a família ali para Marx, o conceito de família, de ter filhos e tudo isso era com a finalidade de poder alimentar o capitalismo, alimentar a indústria. Daí, quanto mais filhos terem, melhor para a indústria. Então, dentro dessa ótica aqui, havia o quê? Vamos dizer assim, em Marx, podemos ver assim a necessidade de ser abolida a família
no sentido de não ter meios humanos para alimentar o capitalismo, já que para Marx, dentro dessa visão muito limitada aqui, que é bom que se diga, não vamos menosprezar o tamanho e a grandeza do pensamento de Marx, mas dentro de um sentido de combate ao capitalismo, a família era usada como também era um bem de produção, onde no capitalismo, segundo Marx, a própria família também é uma matéria-prima, é um bem de produção, e no caso a família seria também utilizado dentro do capitalismo, como é utilizado, como também uma força de trabalho, uma ferramenta e uma própria matéria, uma matéria, vamos dizer assim, prima que dá lucro, é uma matéria que gera outra matéria. Porém, o que nos interessa aqui na lição é mostrar que a família ela não surge com essa finalidade. A família não foi fundada por Deus para ser usada como uma matéria dentro da engrenagem do capitalismo. Essa não é a função de Deus. Esse não é o propósito de Deus. A família é bem mais do que isso. A família ela foi estabelecida por Deus como para manutenção na vida na terra, para a propagação dos filhos de Deus e para que houvesse amor, houvesse harmonia, para que o plano de Deus de ter um povo, de que o homem pudesse cumprir esse papel de glorificar a Deus, de ser a imagem e semelhança de Deus na terra. Então, nós temos que entender cada coisa dentro do contexto, tanto para não estreitar a visão marxista, como também para não tomar como um princípio que isso seja seja a função da família em si, criada para isso. Não, há uma visão crítica de Marx da família dentro do capitalismo, sim, que deve ser analisada dentro daquele contexto. Porém, nós sabemos que, acima de tudo, acima de qualquer ideologia, a família ela é uma instituição divina e não é uma mercadoria. Não é apenas uma mercadoria que gera outra mercadoria. Dessa forma, o diabo usa a famigerada ideologia de gênero para abolir os princípios que Deus estabeleceu para a família. Segundo essa diabólica ideologia, a ideologia de gênero, ninguém nasce com o sexo determinado. A criança não nasce macho nem fêmea, pois ela se torna homem ou mulher por meio da construção social. Uma coisa é trabalhar o conceito de gênero, outra coisa é trabalhar o conceito de sexo. Gênero é um conceito gramatical, sexo é um conceito biológico. Então a ideologia de gênero está confundindo sexo com gênero. Gênero é uma coisa, sexo é outra coisa. Então essa ideologia, ela tenta confundir as coisas e ela vai dizer o quê? Que a criança não nasce nem macho nem fêmea, nasce sim. O macho nasce macho e a fêmea nasce fêmea. Agora, se ele vai querer ser chamado de homem ou de mulher dentro da leitura de gênero, se ele se assume como um macho ou como um fêmea, isso é uma outra leitura de gênero. Porém, biologicamente, cientificamente falando, o homem ele nasce macho e a mulher nasce fêmea. E agora o nome dado, no caso, é do sexo masculino, esse pertence ao masculino, pertence ao feminino, está dentro da leitura de gênero. Gênero gramatical. Como nós demos o exemplo do lápis e a caneta. O lápis é o quê? É uma palavra do gênero masculino, mas o lápis não é nem macho nem fêmea. A caneta é do gênero feminino, mas não é nem macho nem fêmea. Então não se deve confundir a leitura de gênero com a leitura de sexo. Então, de fato, a criança ela nasce macho ou nasce fêmea. Isso é uma questão científica. Portanto, a criança, segundo a ideologia de gênero, a criança não nasce macho nem fêmea, pois ela se torna homem ou mulher por meio da construção social. Nada disso. Não é construção social que torna alguém macho ou alguém fêmea. Não tem nada de construção social. Isso é uma questão científica, isso é uma questão biológica. Não é nem uma questão religiosa, é uma questão biológica. Quem constrói o sexo masculino, aí, se falar de gênero, tudo bem, gênero masculino. Mas quem constrói o sexo masculino e feminino é a sociedade. Não, o sexo não é uma construção social. O sexo é uma construção biológica. Agora, o gênero pode se tratar como uma construção social. Se dá nome gramatical às coisas, mas o gênero, no caso, que se refere ao masculino, que se refere ao macho, o macho em si, não é uma construção social, é uma construção biológica, tanto macho quanto a fêmea. Esse é o maior ataque aos princípios de Deus para a família e para a identidade natural de uma pessoa. Esse é um dos grandes ataques que exatamente a ideologia de gênero
é um ensinamento, uma doutrina diabólica do inferno e que deve ser combatida à luz da palavra de Deus. O último subtópico, um ataque a Deus e à ciência. Ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, ou seja, ninguém nasce macho ou fêmea, os engenheiros sociais procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano. E também ignoram por completo que Deus criou homem e mulher, Deus criou macho e fêmea, como a Bíblia deixa bem clara. Essa teoria, no caso da ideologia de gênero, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência à ciência. É uma teoria que tenta violentar a ciência. Por quê? Porque a biologia define uma pessoa masculina, ou no caso, talvez o termo masculino não seja o mais adequado, mas define o macho, seria o termo mais adequado. Então, a biologia define uma pessoa, no caso, como macho, por causa dos aparelhos reprodutores masculino. Ou seja, há hormônios masculinos do macho, marcadores biológicos e cromossomos igualmente masculinos. Assim também dá-se a relação da mulher ou da fêmea, melhor dizendo, pois ela é definida por causa de seu aparelho reprodutor feminino. Logo, ela tem hormônios femininos. Sua genética possui os cromossomos XX, que marca a identidade feminina. Nós já vimos isso numa outra lição. Cientificamente falando, aos genes, aos cromossomos masculinos. No homem nós temos o X em pouca quantidade e o Y. Na mulher nós temos apenas XX. Isso é uma diferença. É uma diferença de heterossomos, de cromossomos. É uma diferença genética. Tem lá no caso, os cromossomos, e ali eles são divididos, no caso, em interossomos, em autossomos. Autossomos são aqueles cromossomos responsáveis pelos mesmos órgãos que há tanto no homem quanto na mulher, e os heterossomos é aquele que vai diferenciar homem de mulher. Então, em termos dos heterossomos, nós temos o que lá? O homem tem lá X, Y, a mulher tem apenas XX. Isso é uma questão científica, biológica, que está ligado diretamente à identidade de cada um enquanto macho, enquanto fêmea. Isso não se pode negar que é algo científico, isso é algo biológico. Portanto, a genética da mulher possui cromossomos XX, que marca a identidade feminina. Tais conhecimentos são elementares e estão ao alcance de todos, facultando a família cristã rebater seguramente esse pensamento. Então, ao combater que Deus criou macho e fêmea, nós não estamos apenas combatendo à luz da Bíblia. Você pode combater isso à luz da ciência. Isso é algo científico, é algo biológico. Por mais que alguém faça uma cirurgia para a retirada dos aparelhos, dos órgãos reprodutores, no caso aí o ovário, tirar no caso aí a vagina, o pênis, seja lá quais foram os órgãos responsáveis pela reprodução, por mais que tira isso, mas na constituição genética dos cromossomos, dos autossomos, dos heterossomos, o homem, no caso o macho, continuará macho e a fêmea continuará fêmea. Jamais um macho vai reproduzir dentro do gênero humano, jamais a fêmea vai exercer a função no caso do macho, porque isso é algo biológico, isso é algo científico. Louvado seja o nome do Senhor. E então nós tivemos aí, esse ponto nos mostra aí de maneira muito clara o ataque da famigerada ideologia de gênero, esse ataque que é um ataque a Deus, contra Deus, um ataque à própria família, esse ataque dessa ideologia. E finalmente, para fecharmos a lição que estamos tratando da mordomia, sermos bons mordomos da nossa família, nós concluímos da seguinte forma: só há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais, criando-a de acordo com a lei de Deus. É a maneira de nós preservarmos a família. Noé salvou sua família da destruição porque a criou segundo a palavra de Deus. Josué também tomou a posição ao lado de Deus com a sua família. Diante dos desvios do povo, sua declaração é solene e exemplar: escolhei hoje a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pai, você mãe, você chefe de família, que você possa tomar a mesma posição de Josué, diante das demandas, diante das implicações, dos embates, das escolhas, das distrações, de tudo aquilo que vem para destruir a família, que você possa, como mordomo do seu lar, que você possa dizer como Josué: eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando no teu coração e que a tua família seja conservada para Deus, em nome de Jesus. Amém.